Desmistificando o diabetes tipo 2. Como parar de sofrer com as restrições e reverter o quadro de forma natural. Esse é o tema do nosso encontro de hoje, da nossa live de hoje, para o qual eu estou entrando 7 minutos atrasada, porque me enrolei um pouquinho aqui, mas hoje, falando dessa doença, entre aspas, que assusta tanto as pessoas, realmente a ideia é desmistificar. O que é o diabetes tipo 2? Por que assusta tanto? Por que as pessoas ainda acreditam que ela é irreversível? Se a ciência já reverteu, já tem histórico, já tem catalogado a reversão de diabetes tipo 1. Logo, o tipo 2, em tese, eu não vou nem usar a palavra fácil, mas é claro que ela também é reversível. E há muito tempo já se sabe disso. Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quem está por aqui já vai me dizendo de onde é. Se tem perguntas, se tem alguma história para contar, fique à vontade. Então, desmistificar é trazer aquelas respostas para as dúvidas que você mantém, para as dúvidas que você ainda carrega sobre o diabetes tipo 2. É trazer as respostas para aquelas dificuldades que a pessoa que está aí do outro lado enfrenta por ainda acreditar que essa é uma doença, quando na verdade ela está mais para sintoma e principalmente que em sendo doença é irreversível, que você vai ter que continuar convivendo com o diabetes tipo 2 para o resto da sua vida, que você vai precisar tomar medicamentos para sempre, que você vai ficar restrita ou restrito aos alimentos de que mais gosta e que você muitas vezes nem sabe quais são esses alimentos. Porque inclusive eu tenho uma historinha hoje, a história de uma pessoa que se restringe ao máximo e ao mesmo tempo se coloca em perigo, porque isso está acontecendo talvez com mais de uma pessoa, mas eu conheço uma pessoa que está passando exatamente por isso nesse momento. Então, o que é o diabetes tipo 2? Nada mais é do que quando o pâncreas da pessoa não está dando conta de produzir eu vou dizer conduzir, mas na ciência é chamada de carrear a insulina para onde ela precisa ir. Então tem as duas situações. Geralmente a gente diz, na tipo 1 é que não consegue mais produzir. Mas quando a pessoa que desenvolveu o diabetes tipo 2 já está dependente de insulina, de aplicar a insulina no seu corpo, significa que chegou nesse mesmo estágio, nesta mesma situação. E eu sei que você pode escutar por aí muito nesta mesma condição. E não é uma condição. Porque se eu disser que é uma condição, é algo que você precisa conviver, é algo que pertence a você. Não, é apenas uma situação em que a pessoa criou uma condição biológica para o diabetes tipo 2 se desenvolver e fomentou, em razão das suas escolhas de longo prazo, fomentou o crescimento daquela situação. Então, nada mais é do que isso. E por que o diabetes tipo 2 acontece? Quais são as situações? Quais são os alimentos que causam ou que criam a condição biológica no corpo da pessoa para o diabetes chegar? Porque fora as situações de diabetes tipo 1, que às vezes a criança já nasce ou desenvolve muito cedo, o tipo 2 é por hábitos, por escolha. Então são alimentos que na nossa biologia se transformam em açúcar. E quais são esses alimentos? Quer que eu seja sincera com você? Se formos olhar para a alimentação básica do brasileiro e das pessoas do resto do mundo, quase todos os alimentos. Como assim, Maria Nilde? Não tem alimentos que a pessoa que já está enfrentando diabetes tipo 2 possa comer tranquilamente? Até tem, mas são
considerando a alimentação básica, pouquíssimos. E essa é a grande dificuldade e é a razão de eu trazer esse assunto de novo, e de novo, e de novo aqui na live, porque já trouxe algumas vezes, estou trazendo hoje de novo. Mas vamos já nos aprofundar. Enquanto isso, para você que está aqui, eu quero convidar a me contar de onde você é, a trazer as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos, para que possamos compartilhar aqui. Se eu tenho as respostas, eu já te respondo. Se não tenho, digo que não tenho, que vou te trazer posteriormente. Se a resposta requer se ela é mais longa, se requer uma pesquisa mais aprofundada, como este caso aqui, que já tem muitas lives falando de diabetes tipo 2, mas a situação de uma pessoa, a dúvida de uma pessoa me fez trazer de novo o assunto. Então, quando requer uma resposta mais longa, um maior aprofundamento, eu trago numa próxima live. E para você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, o meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e ajudo pessoas que estão cronicamente doentes a recuperarem a sua saúde. Aqui no meu perfil no Instagram e também no YouTube, tem live este ano de 2025, toda quinta às 20 horas, e brevemente vamos ter também um podcast. Hoje, por questão de uma falha técnica nos equipamentos aqui, a live não está acontecendo ao vivo nesse momento no YouTube, mas brevemente este conteúdo subirá para lá. E com certeza na semana que vem ela já estará sim também ao vivo lá no YouTube, para você que está aqui. Quais são os alimentos? Voltando aqui, alimentos que criam a condição inflamatória para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Todos aqueles alimentos que são açúcares direto, acrescidos de açúcar, ou que são, enfim, que tem açúcar na sua composição, e também os farináceos. Porque farinha, na nossa biologia, quando entra para o nosso corpo, também se transforma em açúcar. Não há a menor diferença para o teu corpo, para o meu corpo, entre o açúcar refinado branco e uma fatia de bolo, de pão, uma fatia de mandioca, de batata, seja batata doce ou batata inglesa, de inhame, de cará e muitos dos outros vegetais. As frutas, a grande maioria das frutas também tem açúcar na sua composição. O nome desse açúcar é frutose. Mas é açúcar do mesmo jeito. Quando chega aqui na nossa biologia, não tem diferença nenhuma. E eu vou falar exatamente dessa situação. Qual é a história que eu falei? Na semana passada, uma vizinha minha, cujo marido está enfrentando diabetes tipo 2 há bastante tempo, é um senhor, já passou e está passando por situações delicadas, está inclusive esperando uma cirurgia, estava me contando que fez uma geleia somente com frutas para ele, que ele gosta muito de geleia, e ele amou aquela geleia de frutas. E ele tem diabetes. Aí ela disse, então nem coloquei açúcar para poder não afetar. E ele está adorando e está comendo super bem. E aí eu disse, mas o seu marido pode comer frutas normalmente? A quantidade que desejar? Essa é a recomendação que ele recebeu do médico? E ela disse, não. A recomendação do médico é que ele tenha muito cuidado ao consumir frutas. Inclusive, banana, ele só pode comer a metade de cada vez. Então eu disse a ela, significa que se ele comer uma banana inteira por vez, né? O diabetes pode subir, a glicemia pode ir lá para o alto. Ela disse, sim, exatamente. E eu falei, e a geleia de fruta, ele e você, né? Os dois acreditam que não. E ela disse, não, porque a geleia, eu não coloquei açúcar, então o perigo é o açúcar. E veja como a pessoa
tem dificuldade para compreender uma coisa que parece lógica. Por isso eu trouxe de novo aqui. Ela simplesmente pensou que, como ela não acresceu açúcar na geleia de frutas, seria tudo bem, não haveria perigo de agravar o diabetes do marido dela. O marido dela também acreditou, estava comendo diariamente uma quantidade, não sei que quantidade, mas ela falou que estava comendo super bem, porque para ele e para ela, aquilo não afetaria a doença. E o que mais frustra as pessoas e as deixam com uma sensação de impotência é exatamente essa privação muito comum imposta pela medicina tradicional, porque acredita-se que é o único caminho para, entre aspas, ofertar algum alívio para a pessoa, quando na verdade nem chega a ofertar alívio. Por quê, Maria Nilde, que não oferta alívio? Porque é a ignorância sobre quais os alimentos e sobre como esses alimentos agem na nossa biologia e sobre até qual a diferença entre o excesso de um alimento e uma quantidade mais, vamos dizer assim, reduzida, que em tese não afetaria imediatamente a biologia da pessoa. Mas imagine se esse senhor e se essa senhora, né, se ele tem a geleia disponível para comer diariamente, né, se a esposa dele consegue cozinhar a geleia a ponto dele ter disponível para comer diariamente, e os dois sem compreender que aquilo poderia sim trazer, estava sim trazendo um grande perigo para a saúde dele, ele poderia, nem tenho ideia, nem vou nem usar a palavra aqui, porque como se trata de uma live pública e que vai ficar disponível, é melhor evitar. Mas enfim, não vou evitar. Ele poderia ir a óbito. Porque se no nível de diabetes que ele está, considerando idade e outras questões de doença crônica também, inclusive ele está esperando uma cirurgia, a saúde dele já está bastante prejudicada. Não é nada que diga, não, está iniciando, ele é pré-diabético, ainda dá para, mesmo sem muito cuidado, o risco não é grande, mas no caso dele já é extremamente alto o risco de vida, o risco de morte, na verdade, né? Risco para a vida. Porque ele e a esposa não entenderam que uma redução de fruta é muita fruta junto numa porção menor. Ou seja, muito açúcar hiperconcentrado numa porção bem reduzida. Ele sabe que não, os dois sabem que ele não pode sequer comer uma banana inteira de uma só vez. Mas não imagina que não conseguiram associar que a geleia de fruta é muito mais. Uma pequena porção de geleia de fruta é muito mais do que apenas uma banana. Eu não cheguei nem a perguntar do que era geleia. Mas digamos que seja de manga. Uma manga, que é também bastante doce, e uma porção pequena de geleia de manga pode corresponder a uma manga inteira ou 2 mangas, a depender do tamanho da porção, ou até mais. Ou seja, é uma redução da fruta, onde, por ser uma redução, concentra muito mais açúcar numa pequena porção. Mas eles, por falta de conhecimento, por falta de alguém para lhes explicar, por falta de compreensão de que a redução concentra uma quantidade de frutose muito maior, estavam acreditando que era tudo bem, que estava tudo bem em comer geleia, já que a geleia era só de frutas, diariamente. Olha só, pensa você no perigo que esta pessoa estava passando naquele momento.
pensa você no risco de algo muito grave acontecer com aquele senhor. Então eu conversei, quando ela me contou, expliquei calmamente, né? Você entende que uma geleia é uma redução, ou seja, que tem uma porção maior daquele alimento concentrada? Ela de início não entendeu nada, e aí eu expliquei um pouco mais, e até que eu falei, quantas frutas você usa para fazer a geleia? Ela não conseguiu explicar a quantidade, mas disse que várias. E aí, conforme ferve bastante, aquela porção que estava uma determinada quantidade na panela não diminui? Ela disse, sim, diminui bastante. Diminui umas 4 vezes da quantidade inicial. Então eu disse, isto significa que houve uma redução, mas o produto inteiro continua ali. Não foi embora, eu não tirei, eu não coloquei num outro lugar. Ele continua ali, só que foi reduzido. Isso significa que a frutose, toda a quantidade de frutose daquela fruta, que é açúcar, continua ali, naquela porção menor. Isso oferece um risco enorme para a saúde da pessoa, que não entende. Então, o que acontece? Essa pessoa se sente extremamente frustrada. O senhor, o marido dela e ela, ficaram extremamente assustados e frustrados. Porque, do ponto de vista dele, ele já não consegue ter prazer na maioria dos alimentos que gosta. Então, veja, existe um impacto muito grande na saúde geral de qualquer pessoa cuja glicemia esteja muito elevada, que perdeu o controle e já está enfrentando diabetes tipo 2. Algumas coisas podem ajudar a agravar, outras podem ajudar a reverter. Por exemplo, esta pessoa, exercício físico ajuda a reverter. Eu já expliquei aqui várias vezes. E as pessoas, algumas, não são todas, para o nosso alívio, para a nossa alegria, resistem muito à prática regular de exercícios físicos. Se não houver regularidade, se não houver constância, não haverá resultado. E qual é o exercício físico, Maria Nilde? Aquilo que você consegue fazer, qualquer um. Essa pessoa, quando tem um alto nível de estresse, seja pela frustração, seja pela insatisfação de estar se privando dos alimentos que gosta, ela tende a ter também falta de sono. Ela tende a ter... Já eu não tenho falta de sono, né? Ela tende a ter dificuldade para dormir. Isso também afeta o nível de glicose no sangue da pessoa, porque o sono é uma ferramenta de regulação da nossa biologia. Vários processos ocorrem durante o sono. Várias coisas acontecem porque a inteligência do nosso corpo está habilitada a realizar estes processos. Mas se não houve um sono de qualidade e pelo tempo ideal, esses processos não se completam e aquela ausência de sono colabora para a manutenção da glicemia descontrolada, do aumento dessa glicemia na corrente sanguínea da pessoa. É diretamente influência do corpo e da mente na recuperação da pessoa. O estresse que afeta o sono, ou seja, é mental e afeta o sono de toda e qualquer pessoa, também reflete na biologia no corpo. Porque neurotransmissores, produtos que são produzidos e que têm ação no nosso corpo, não conseguem ser produzidos, a palavra ideal é secretar, né? Mas não são, essa produção não acontece e aquele
desequilíbrio vai se mantendo até que surge o diabetes tipo 2 e vai se sustentando. E os alimentos são uma parte importante, mas não são a única. Mas quando a pessoa não conhece quais são esses alimentos e também não conhece maneiras de manter uma vida saudável e prazerosa, é bem mais difícil e a doença se agrava. E esta live, o objetivo é trazer consciência no sentido de conhecimento, para que você possa fazer as escolhas de maneira mais consciente. Por exemplo, geleia, ainda que seja só de fruta, é um alimento extremamente açucarado. Menos que geleia, veja que os pães, os bolos, as feculentas, né, as raízes, cenoura, beterraba, batata, seja que batata for, mandioca, também se transformam em açúcar na nossa biologia. Contudo, há uma diferença aqui. Entre uma fatia de pão ou de bolo, ou uma bolacha, ou uma porção de bolachas, ou biscoito, se você preferir, e uma fatia de mandioca ou batata, ou cará ou inhame, ou beterraba ou cenoura, qual pode elevar a sua glicemia mais rapidamente? Você sabe? Com certeza, a fatia de bolo, de pão, o biscoito, a bolacha, esses alimentos que são advindos das farinhas ultraprocessadas. Por que, Maria Nilde? Simplesmente pelo fato de que contém menos fibras nesses alimentos e nos outros, por serem natural, por terem vindo da terra, contém mais fibras. A riqueza de fibras faz com que a administração do alimento seja mais lenta, mais gradativa, eu vou dizer, mais gradativa, então não acontece aquela enxurrada de glicose na corrente sanguínea da pessoa. Já quando ela come uma fatia de pão, de bolo, uma porção de bolacha, de biscoito, ou um próprio doce, ou aquela geleia de frutas, como o alimento é mais fácil para a administração biológica, para a digestão, por assim dizer, rapidamente uma quantidade maior de glicose é distribuída, chega à corrente sanguínea da pessoa. E aí sobe lá para o topo a glicose. E quando o pâncreas já esgotou a sua capacidade de conduzir a insulina para onde ela precisa ir, ou não está produzindo mais, que é quando o diabetes tipo 2 já está no nível muito elevado, onde a pessoa necessita de aplicação de insulina, e ou no diabetes tipo 1, toda vez aquele desequilíbrio já é permanente naquele corpo, naquela biologia. Então, qualquer quantidade que entra, acontece a mesma coisa. É como se fosse elevado. Maria Nilde, e o que nós fazemos? Porque no título a gente falou em reverter. Como faz para reverter? A maneira de reverter é, como eu estava dizendo aqui, vamos voltar àquelas práticas, àquelas escolhas, àquelas alternativas naturais, aquelas estratégias para controle da glicemia. Comer mais alimentos anti-inflamatórios e rico em antioxidantes. E temos vários no reino vegetal e precisam ser frescos e, se for orgânicos, serão ainda melhores. Eu sempre falo, a minha fala é repetida, que é os alimentos que realmente vão te trazer benefícios são os vegetais frescos e, quando possível, orgânicos.
Sim, se for possível ser orgânicos, melhores. Se não der para ser orgânico, tudo bem, sendo vegetais e frescos já ajuda. Muitos desses são anti-inflamatórios e muitos também têm uma quantidade bem reduzida de glicose. Vou até citar alguns. Como eu disse aqui, mandioca, inhame, cará, batata, cenoura, beterraba são riquíssimos em glicose. O teor de glicogênio é altíssimo. Mas é proibido comer esses alimentos para a pessoa que já está enfrentando diabetes em nível elevado? Do meu ponto de vista, se for pequenas porções e não com tanta frequência, não poderia ser tão grave assim se a pessoa já tiver conhecimento o suficiente para equilibrar junto aos outros alimentos. Quais são os alimentos com menor teor de glicose, de glicogênio, de açúcar que seja? Por exemplo, berinjela, jiló, as folhas, todos os folhosos, eles têm baixíssima quantidade disso. Que mais? As vagens têm uma quantidade relativamente alta, mas menor que as raízes, as feculentas. Que mais? E as frutas? Quais as frutas que têm baixo teor de glicose? O abacate, por exemplo, o açaí, por exemplo, as frutas silvestres, como amora, como seriguela, como pitanga, como que mais? Mirtilo não é uma fruta muito comum no Brasil, mas também é uma fruta com baixo teor de glicose. E hoje em dia está à venda aqui no Brasil, embora eu não seja muito a favor da pessoa que come com frequência alimentos vindos de muito longe. Eu sempre peço à pessoa para pensar qual o caminho que esse alimento fez até chegar à minha mesa. Porque isso vai te ajudar a entender se aquela riqueza que aquele alimento que saiu, quando saiu da natureza, permanece nele, que aquela riqueza que ele tinha. Porque o tempo, os processos de armazenamento, de resfriamento e congelamento também tiram, também reduzem a riqueza nutricional dos alimentos. Então, ainda que o mirtilo esteja fresco porque foi congelado, mas se ele já foi colhido há muito tempo e está congelado há muito tempo, parte desse nutriente já não está mais ali. Parte dessa riqueza já não está mais ali. Então é interessante que a gente pense sobre isso. Mas sim, é um alimento bastante favorável à saúde. Qual o outro alimento que é riquíssimo em nutrientes, que é abundante no Brasil e o volume de açúcar é baixo, embora não pareça? O coco. E a gente pode consumir nas suas mais diversas formas, embora para a pessoa que está enfrentando já o diabetes tipo 2, a quantidade precisa ser controlada, porque ele sim tem açúcar, tem frutose, mas não é, o valor não é tão alto, e como ele é extremamente rico em fibras e em outros nutrientes, é um alimento que, do meu ponto de vista, pode ser consumido. Até com frequência, mas quantidade moderada. Porque se o coco for seco, você vai mastigar o coco, ele é riquíssimo em fibra, a fibra vai dificultar, aquela quantidade enorme de fibra, dificultar que uma quantidade grande de glicemia chegue à tua corrente sanguínea. No coco não vai acontecer. A água de coco tem um volume considerável de açúcar, sim, então é preciso ser consumida com parcimônia, ou seja, em baixas quantidades e uma frequência alternada de preferência, mas o coco é sim um alimento riquíssimo, inclusive é considerado um superalimento pelos cientistas. Vale a pena aprender a consumir da maneira adequada, ainda que você esteja enfrentando o diabetes tipo 2. Arroz, feijões, todos os feijões, gente. Lentilha é feijão, ervilha é feijão, é da família dos feijões. Amendoim é da família dos feijões, também não é uma castanha. Então é preciso considerar que estes alimentos, a pessoa que já está enfrentando o diabetes tipo 2, deve cuidar da quantidade. Arroz
Também. O que mais? Macarrões. Macarrões são feitos de trigo, na maioria das vezes. É claro que existem macarrões de outras farinhas, mas todos são ultraprocessados, farinhas ultraprocessadas. Qual é a situação ideal? Que você, que está enfrentando diabetes tipo 2, não consuma macarrões, pães, bolachas, biscoitos, bolos diversos. O ideal seria não consumir. É possível? Não sei, depende. Às vezes sim, às vezes tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Se você consegue, ótimo, um tanto melhor para a sua saúde. Se você não consegue, tome muito cuidado, mas o ideal é não consumir. Porque, com certeza, a cada consumo, por mais que seja uma quantidade pequena, você estará elevando a glicemia no teu corpo, e isso é um grande risco para quem tem diabetes tipo 2 elevado. Essa semana, também, uma senhora me contou que tem diabetes tipo 2 de nível muito alto e que andou tomando sorvete. Aí ela disse, mas eu tomei sorvete diet. Mesmo assim, eu fui parar no hospital. Olha que coisa. Essa pessoa chega logo para mim e do meu lado começa a desabafar, contando essa peripécia, porque isso é uma peripécia de uma pessoa adulta, bem adulta, por sinal. Então acredite, ela me disse que entendeu que não vale a pena, que entendeu e que não ia mais fazer isso. Gente, é fácil fazer isso? É fácil deixar de comer tudo que você gosta? Não. Mas o que esta pessoa poderia fazer? Esqueci não, estou aqui evoluindo na conversa e vou deixando frutas importantes para trás. Eu sei que nem todo o Brasil tem isso em abundância, mas o Brasil, os lugares em que produz, as regiões do Brasil em que produz açaí, por exemplo, em grande quantidade, como o norte do Brasil e parte do Nordeste que é próximo ao norte, que tem abundantemente açaí natural, como eu gosto de dizer, açaí de verdade, em abundância, que é um alimento que não tem açúcar. O açaí natural não tem açúcar, nada. Esse é um outro alimento extremamente rico, extremamente potente e que você pode consumir. Eu amo açaí de verdade, eu não preciso acrescentar açúcar nem nada doce, mas às vezes eu como com frutas. Eu ia falar banana, mas não só banana, né? Outras frutas também. Não recomendo para quem tem diabetes. Consuma o açaí com outra coisa ou sozinho. Um creme de açaí, um suco de açaí. Se for puro, sem o acréscimo de açúcar, é maravilhoso. E qual a forma dessa pessoa que está sofrendo com diabetes tipo 2 não se privar de um sorvete de vez em quando? Eu te conto. A forma é que você faça o seu sorvete de fruta. E aí você poderia, por exemplo, misturar no processo, quando você vai processar, porque precisa de um processador ou um bom liquidificador, uma fruta que não tem açúcar, como abacate, por exemplo, uma fruta que tenha pouco açúcar, como coco, por exemplo, com uma porção de fruta mais doce, e aí você vai consumir isso com parcimônia, você vai comer isso com moderação. Você não vai tomar vários sorvetes no mesmo dia, mesmo que seja de fruta, mas é uma forma de você agregar, de você ter o prazer de tomar sorvete, sendo um sorvete natural, não ultraprocessado, não acrescido de uma série de produtos químicos, porque você mesmo processou na cozinha da tua casa e fez o sorvete no teu freezer. Mas se ele estiver junto, frutas ricas em fibras, você com certeza vai ter maior qualidade no sentido de que a tua biologia não sofra, que não eleve a glicemia no teu corpo, e assim você consegue ter o prazer de tomar um sorvete, e claro, um sorvete que não seja, né, tão grande, porque se for rico em fibra, você vai ter esse
essa garantia, porque a fibra faz com que a digestão do alimento seja mais lenta e assim os níveis de glicemia não sobem tão rapidamente. É este tipo de ferramenta e de estratégia que nós trazemos na Anima Mentoria para que a pessoa consiga implementar, adequar para a sua rotina, na sua vida. São esses ensinamentos, são essas estratégias, são ferramentas como essa. Como eu disse, por exemplo, ao invés de uma fatia de bolo, se for uma fatia de mandioca, vai ter o mesmo efeito? A mandioca também é glicose? Ela também vai elevar? Vai, mas não rapidamente, porque ela é rica em fibras. Significa que eu estou dizendo que você pode comer mandioca à vontade? Não. Que você pode consumir com moderação, equilibrando com alimentos menos ricos em glicogênio, glicose, juntando, né, na mesma refeição, alimentos ricos em fibras, porque isso vai equilibrar o processo digestivo de modo a que o seu corpo, a sua biologia, receba a glicose gradativamente. São essas ferramentas que nós trazemos na Anima Mentoria. É por isso que os alunos e alunas da Anima Mentoria conseguem recuperar a saúde e deixar a doença crônica para trás. Porque durante os 4 meses de duração da Anima Mentoria, nós vamos trazendo esse tipo de ferramenta, esse tipo de conhecimento, esse tipo de estratégia, e a pessoa vai implementando na sua rotina diariamente. Veja que eu falei aqui da prática de exercício físico, trouxe também que o estresse acarreta perda de sono e que a perda de sono influencia nos níveis de glicose, que ela afeta diretamente. Nós também trazemos ferramentas e estratégia para que a pessoa aprenda a gerenciar suas emoções. Estresse é uma emoção. Ao gerenciar, ao aprender, ao adquirir ferramentas que ajudam a pessoa a gerenciar sua emoção, suas emoções, a partir de conhecer as suas causas raízes e os gatilhos que acionam tais emoções, a pessoa volta a ter um sono de qualidade. Outras estratégias, também temos várias ferramentas e estratégias para que a pessoa prepare uma boa condição de sono todas as noites. Então, por isso que toda pessoa que passou pela Anima Mentoria e também por outros projetos que eu já desenvolvi, porque eu já ajudei muitas pessoas adultas a recuperarem a sua saúde, elas saem da Anima Mentoria já com a saúde recuperada e ou a caminho de completamente. De reverter o diabetes tipo 2, sim, de reverter o diabetes tipo 2. Porque são 4 meses. São encontros semanais, onde eu estou lá ao vivo com você, onde você vai trazer perguntas. E eu vou responder as tuas perguntas. Eu vou te trazer esse tipo de ferramentas de estratégia. Por conhecer a sua rotina, quais são os seus exames, quais são as suas dificuldades e quais são as suas facilidades, para adequar as ferramentas, para adequar as estratégias. E então você, recebendo a ferramenta adequada, recebendo a estratégia adequada, você consegue implementar no teu dia a dia sem se frustrar, como essa família que estava se frustrando, piorando a condição de saúde, piorando a doença, na verdade, por acreditar que geleia só de fruta era benéfica à saúde dele, que tem diabetes altíssimo lá no topo. Falta de conhecimento, falta de ferramenta adequada, falta de acompanhamento adequado. E essas pessoas nem estavam na Anima Mentoria. Para a sorte delas, eles são meus vizinhos e comentaram comigo. Conversa de comadre, ela veio comentar que estava fazendo geleia de frutas para eles sem acréscimo de açúcar. Veja o perigo. Então, na Anima Mentoria, por que a pessoa consegue reverter? Diabetes tipo 2, hipertensão, outras doenças cardíacas, obesidade e até cânceres. Porque recebe a ferramenta certa. Câncer são outras doenças, a maioria deles, que também se alimenta de glicose, de açúcar.
E tudo isso que eu trouxe para aqui hoje, para você, são açúcares. Então eu trouxe sobre o estresse, sobre a dificuldade da pessoa identificar alimentos que prejudicam a sua saúde e alimentam e aumentam os níveis de glicose no sangue. Trouxe a lista aqui para você. Trouxe uma lista de alguns alimentos que reduzem, que você pode consumir com tranquilidade. Trouxe a informação de que os alimentos que são anti-inflamatórios e antioxidantes são de extremo valor para que você consiga reverter o diabetes tipo 2, que os vegetais frescos são maravilhosos para te ajudar a recuperar de toda e qualquer doença crônica. Se eles forem orgânicos, eles serão ainda melhores. Se eles tiverem sido produzidos perto de você, eles terão maior valor, maior riqueza nutricional. E trouxe também a informação rica de que se você entra para a Anima Mentoria, você vai ter muito mais do que isso personalizado para você, para tua condição de saúde, para a tua condição biológica, mas também para as tuas preferências e para as tuas preferências ambientais de toda a natureza. Mas a Anima Mentoria não está aberta o ano todo, você não pode entrar para a Anima Mentoria todo dia, qualquer hora. Neste momento nós temos uma lista de espera. Então se você tem interesse em entrar para a lista de espera da Anima Mentoria, clica no link da minha bio aqui no Instagram. Se você estiver no YouTube ou em outra plataforma, clica no link na descrição desse vídeo e você vai entrar, responde a aplicação, que é breve, e nós vamos manter você na lista de espera, vamos entrar em contato com você assim que as vagas abrirem para a Anima Mentoria. E eu vou encerrando essa live por aqui, já com mais de 40 minutos, e prometendo a você voltar na próxima quinta-feira, às 20 horas, com mais um tema extremamente rico, onde nós vamos explorar a riqueza de um outro tema, para que você possa reverter a doença crônica não transmissível e recuperar a tua saúde para ter a vida que você merece. Um beijo grande e até lá!